Eu me sinto honrado de estar nessa linda congregação. Hoje é ministrada pelo pastor Edson e pastora Marcela, um casal que eu conheço há alguns anos. Tenho um carinho muito grande. Quando eu soube que estaria nesta congregação, me alegrei muito, atendendo o chamado de Deus, onde o nosso tema hoje da nossa mensagem será atento para o Deus chamado. E vi algumas pessoas, irmã Maria, sua mãe, e vi alguns irmãos aqui, irmão. Me sinto em casa. Me sinto em casa. É uma igreja que eu posso dizer que caminhou, pastor, junto ao meu ministério. São famílias que têm um carinho muito grande. Abra sua Bíblia nos dos versículos mais conhecidos pela igreja. Esse versículo, irmão, ele é bastante conhecido. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. É um capítulo conhecido por todos nós. Capítulo que esse versículo é base de mensagem de congressos, tanto nos tempos antigos, nos anos 90, como hoje ainda, ele é visto como temas de congresso. Isaías capítulo 6, versículo de número 8 em diante. Atento para o Deus chamado. Culto de missões, culto ao qual nós voltamos, irmão, nosso coração para a obra missionária. A chama missionária não pode apagar do coração desta igreja, porque essa igreja ela nasceu em base missionárias. O projeto que Deus fez dessa igreja, trazendo 2 missionários, e hoje é uma das maiores potências, foi muito grande. Deus escolheu Daniel Berg Navingre de uma forma especial, e hoje são mais de 250 congregações aqui em Fortaleza, fora, irmão, outras em outros estados, fora, irmão, outras nos interiores, e Deus tem feito esse ministério crescer de uma forma tamanha. A Assembleia de Deus é uma grande potência dentro do Brasil. Ela é um projeto criado direto do coração de Deus. Capítulo 6, versículo 8 diz assim: E depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, o povo de Israel estava passando por uma dificuldade tanto espiritual como uma dificuldade social. O reino de Israel estava dividido e tinha muitos problemas no meio da nação israelita. Mas Deus, para restaurar a aproximação de Israel com ele tinha que levantar alguém, ele tinha que chamar alguém. No capítulo 6, Isaías ele começa falando de uma grande visão que ele viu. Ele viu uma visão maravilhosa. Versículo 1 diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre o alto trono sublime, e o seu séquito enchia o templo, ou o seu resplendor, em outra versão. E os serafins que estavam acima de cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seus rostos, com 2 cobria seus pés e com 2 voavam. Aqui Isaías está vendo a presença, a glória de Deus, um momento glorioso. Isaías está tendo um momento sobrenatural com o Senhor. E ele começa a ver toda esta visão, ele começa a ver desse momento lindo com Deus. Isaías ele começa a falar: Ai, Senhor de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando Isaías falou isso, é porque ele tinha certeza que aquela nação estava distante de Deus. Hoje, irmão, nós vivemos uma situação muito difícil, onde o Evangelho do Senhor tem sido demonstrado de uma forma fácil. Não um Evangelho de transformação, mas um Evangelho onde você pode vir, onde você pode entrar, onde você pode ficar de qualquer forma. Mas a igreja do Senhor, ela tem uma missão de mostrar o Evangelho genuíno, um Evangelho que constrange, um Evangelho que transforma, um Evangelho que traz libertação, um Evangelho que traz restauração. E nesse momento, quando ele vê isso, uma da primeira coisa, que era da qualidade que Isaías tinha. Isaías tinha várias qualidades, mas uma que mexeu muito com Deus.
ele tinha fidelidade e obediência, ele tinha ousadia, ele vivia na visão profética que Deus colocou, ele tinha um amor com o povo, mas tinha algo que Isaías tinha, que hoje a igreja do Senhor tem que ter, que era a sensibilidade de ouvir e entender a voz de Deus. E nessa sensibilidade, ele viu que ele era uma pessoa que ele tinha algo de ser modificado. Então ele falou para o Senhor: Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Senhor, eu vou perecer. Por quê? Porque ele estava vindo algo santo. Mas o Senhor naquele momento fez algo maravilhoso na vida de Isaías. O anjo do Senhor tocou sobre os seus lábios e ele foi modificado. Irmão, trazendo para nossas vidas hoje, Deus fez uma modificação na tua vida. Deus, ele transformou o teu ser. Outrora você poderia ser acorrentado por cadeias, mas Deus te colocou hoje em lugar de presença. Por isso eu digo para você nesta noite: abrace a obra missionária e mostre às outras pessoas a transformação que Jesus fez em você. Mas pastor Firmino, eu já tenho idade, eu já tenho 70, 80, 90 anos. Ei, Deus não olha a idade. Ele escolheu um menino para derribar um gigante. Ele escolheu um menino para ser rei. Quando muitos pensavam que Davi era um simples pastor de ovelha, Deus tinha um projeto de reinado sobre a vida dele. Não importa qual seja a tua idade, o Senhor tem um chamado contigo. Por isso esteja atento ao chamado de Deus. Por isso esteja atento para que o Senhor tenha te chamado, tenha te escolhido. Glória. Eu vi uma grande frase, irmão, hoje que me chamou a atenção. Eu revendo o sermão que eu ia ministrar e veio uma grande frase que eu botei até no meu WhatsApp como atualidade. O chamado de Deus não é uma imposição, é um convite. Deus te convida para o chamado. Deus te chama para o chamado. E vendo Deus toda a situação de Israel, ele falou para Isaías: ei Isaías, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ele estava perguntando a Isaías: Isaías, quem é que eu posso enviar para que possa acontecer a restauração? Aí o Senhor pergunta a nova conquista: a quem eu enviarei? Para transformar sabino em feijão? A quem eu enviarei? Para transformar marcha de cavalo? A quem eu enviarei? Para transformar nova conquista? A quem eu enviarei? Para transformar Maria Júlia? Aonde tem pessoa, ei, nós temos África dentro deste bairro, e é você, nova conquista, que Deus tem chamado. O crescimento depende de você. Aleluia. O desenvolvimento depende de você. Deus tem levantado Isaías, abraça a missão. Deus tem escolhido a voz, abraça a missão, porque o crescimento vai acontecer, o desenvolvimento vai acontecer, mas tem que ter a sensibilidade de entender que a missão também é tua. Aleluia. Existe sim um missionário transcultural, que é aquele missionário que se prepara. Nós temos a SEMADEC, Secretaria de Missões. Eu, com 15 anos, eu fui representante de missões. Amo a obra missionária. Cuidar de vidas é uma coisa linda. Mas antes de ter os missionários transcultural, a missão não é só para o missionário transcultural. A missão não é só para o pastor Wellington. A missão não é só para mim, mas a missão é a ordem de Jesus para a igreja. Aleluia. Nesse momento você está aqui sentado, queridos. Você está aqui adorando. Você vai chegar em casa adorando o Senhor. Eita Deus, que culto maravilhoso. Eu entrei no mistério de Jeová. Deus falou comigo. Mas existem pessoas gritando socorro, e o instrumento é você. Deus não quer escolher outro grupo de fora, não. Deus quer usar esta igreja para modificar vidas. É culto de conscientização missionária. A
fidelidade que você tem que ter com o Senhor e a obediência tem que estar além de todas as coisas. Existe uma frase maravilhosa: a graça de Deus, ela vai além do pecado e de qualquer situação da humanidade. Mas para essa graça ser pregada, a igreja tem que abrir a boca. Nós vivemos em tempos, irmão, que muitos estão de braços cruzados, estão se preocupando com o seu próprio eu, estão se preocupando com a sua própria vida, como vai se vestir, como vai sair. É muito bom você se preocupar, mas a igreja do Senhor, o propósito dela não é estar brilhando em holofotes, mas a igreja do Senhor, o propósito dela é resgatar a vida, porque foi essa a ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E nesta noite Deus diz para essa igreja: a quem eu posso enviar? Eu posso te enviar. Responda para eles hoje à noite: o Senhor pode te enviar. Você está pronto para atender o chamado de Deus? Por isso, atendendo o teu chamado, atento ao teu chamado. O que moveu, querido, o coração de Deus sobre Isaías? A determinação que ele teve de entender a situação de Israel. Porque ele viu, irmão, que Israel precisava de algo. Nós, irmão, essa semana vai ser uma semana muito de choro de muitos. Muitos vai vir agora, essa semana agora, filmes que vai aparecer mostrando Cristo. Vai vir um momento que muitos vão chorar bastante. Mas eu quero perguntar: o principal não é lembrar só uma história, mas o necessário é falar daquele que foi para o Calvário. É necessário a igreja falar para este povo que ainda há solução. A igreja chegar para aquele que está querendo se suicidar e dizer: não faz isso, Jesus é vida. É para chegar para aquele que está com síndrome do pânico e dizer: ei, não tenha medo, porque o Cordeiro, ele tira o medo. Ele é aquele que o profeta Isaías, ele profetizou. Ele é o Pai, ele é aquele que é o Pai da eternidade, ele é aquele que é o príncipe da paz, ele é aquele que é maravilhoso. Como tem sido a obra missionária através de você nesses dias? Ah, pastor, eu tenho ido pregar, amém. Ah, pastor, não tenho feito nada porque eu não sei pregar. Ah, pastor, não tenho feito nada porque eu não sei fazer o que o pastor faz, eu não sei nem falar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você não sabe pregar, você não sabe orar. Se você não sabe orar, você sabe conversar. Se você não sabe conversar, você consegue contribuir. Mas sustente a corda, porque há um missionário na frente tentando resgatar vidas. A preocupação de muito hoje é estar na glória, é ir para o céu, porque já é uma promessa do Senhor. Mas eu pergunto: quem você convidou a ir com você? Será, irmão, que nós não estamos sendo egoístas? Quantas vezes a gente se ajoelha, ora, clama, cantamos louvores, mas o teu sobrinho, eita Jesus, tu tem dito para ele: vamos para o culto hoje, vamos ouvir para o Jesus. O teu vizinho, tu tem conversado com ele? Um bom dia, irmão, não ouve tudo. Ah, pastor, porque o WhatsApp é coisa do cão. Só é coisa do cão se você não souber utilizar ele. Você pode mandar um versículo para alguém, dizendo: olha, Jesus te ama. As redes sociais, irmão, podem ser usadas para transformar vidas. Não existia nem rede social. Eu tinha apenas 15 anos de idade. Quem se lembra aqui do telefone BCP? Irmão, esse aqui é bonito na frente do BCP. Ele era tão grande que eu botava no bolso e ele quase caía. BCP era uma bateria que batesse na cabeça de uma pessoa, irmão, eu era preso. Mas um dia o telefone tocou. Quando esse telefone tocou, no outro lado perguntou: é fulaninho? E disse: não, é Firmino. Aí desculpa, ó, Jesus te ama. Desliguei o telefone. De repente o telefone tocou de novo. Eu atendi o telefone.
E uma pessoa falou comigo: olha, pastor, eu disse: não, ainda não. Olha, irmão, eu sou uma pessoa e eu faço parte de um certo grupo e eu estou desesperado, mas com essa voz Jesus te ama, algo tocou no meu coração. E pelo telefone eu perguntei: tu quer aceitar Jesus? Eu tinha 15 anos, mas eu não lembro. E essa pessoa falou: eu quero aceitar Jesus. Alguns anos depois eu soube que a pessoa morava em Horizonte e estava sendo serva do Senhor Jesus. Uma ligação, irmão, pode salvar uma vida. Você já ligou para o seu familiar que não conhece Jesus e falou para ele: Cristo tem o poder de transformar? Porque se enviar, irmão, não é só ir lá em presença, não. Hoje Deus nos deu condição de ir lá no outro lado do mundo e o Senhor transformar a vida através de uma mensagem. O que precisa nós fazer, irmão? Nós estar atentos ao chamado. Mas dentro desse chamado, irmão, há a natureza. Que a natureza desse chamado é a voz de Deus. O teu chamado, quem chama é o Senhor. E Ele tem um propósito nesse chamado. Ah, pastor, eu só fui chamado para sentar na cadeira e dar glória. Mentiroso. Deus não te chamou só para sentar na cadeira e dar glória. Irmão, quer ver eu ficar triste? Quando a pessoa fala assim, de uma forma humilde é bom, mas quando a pessoa fala de uma forma de se sentir que não é nada, eu sou o menor da casa de Deus. Irmão, você é uma bomba atômica contra o inferno. O teu testemunho pode transformar a vida. A tua voz pode romper nações. Ei, há grupo de jovens necessitando ouvir tua voz. Jovem que se levanta de manhã, às vezes pega uma injeção e aplica no seu corpo para levar o líquido da morte e sentir uma alegria. Moça que se levanta de manhã e até mesmo pelo primeiro copo que ela toma é algo para controlar sua ansiedade. Deus tem chamado a igreja para modificar. Está na hora da igreja se despertar. Isso também é missão. Ah, é bonito um africano dando glória a Deus. É lindo. É maravilhoso. Ele passa mais de 2 horas dizendo que quão grande é Jesus. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém igual a Ele. Mas também é bonito você ver o seu vizinho indo para a igreja. E você olhar no seu coração e dizer assim: eu tenho parte deste negócio. Você vê ele com a Bíblia na mão, outrora você vê ele com um copo de um líquido. E você vê ele com a Bíblia na mão no culto. E você bater no peito e dizer: eu ajudei ele a estar aqui. Porque a igreja, irmão, ela é isso. Ela é lugar de transformação. Ela é lugar de regeneração. E eu e você somos instrumentos nas mãos do Senhor. Processo de chamado. Ah, pastor, eu não tenho capacidade. O Senhor te capacita, Ele te dá condição de ser capacitado. Aleluia. Está falando alguém na sua frente que é gago. Se eu falar bem devagarzinho, você não entende nada. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus deu a capacitação de um adolescente que gaguejava. Hoje está pregando o Evangelho. O que eu quero dizer para você, irmão, que o Senhor é aquele que capacita. O Senhor, quando Ele escolheu Davi era um menino. Qual era a capacitação de rei que Davi tinha? Mas o Senhor levou ele até chegar no projeto que Deus queria. Ei, Deus tem uma palavra para alguém nesta noite. Olha, eu sou pentecostal e eu acredito que o Espírito Santo fala com o crente. Deus manda eu falar para a pessoa que está neste lugar: não é tempo ainda de você parar, porque Deus ainda tem um projeto contigo. Deus ainda quer te usar poderosamente, sim. Ei, eu sei que você pode ter sido machucada, eu sei que você pode ter sentido algo que até feriu o teu coração, mas o Senhor manda te dizer nesta noite: está na hora de você deixar de lado isso e seguir o chamado que o Senhor tem te escolhido, porque tem um propósito para este negócio, diz o Senhor.
muitos desafios e obstáculos. Você acha que Isaías não enfrentou desafios e obstáculos? Teve um momento, irmãos, que Isaías teve que se expor para o povo entender o que estava acontecendo. Há momentos que dentro do teu chamado, querido, você vai fazer coisas, você vai dizer, eu fiz isso, mas você fez porque foi necessário. Porque dentro do chamado, o maior desafio que você vai ter, o maior obstáculo, é você renunciar ao seu eu. Porque hoje, irmãos, os povos, eles precisam renunciar. Quando Billy Graham pregava, coisas grandes aconteciam. O mesmo Espírito que habitou na vida de Billy Graham é o mesmo Espírito que habita na vida desta igreja. O mesmo Espírito que se moveu no tempo dos apóstolos, lá em Atos 2, é o mesmo Espírito que habita nesta igreja. Ei, Deus escolheu nova conquista, foi para fazer a diferença neste lugar. Eu sou tão novinho que eu me lembro até o nome dela antigo. A igreja da Urucutuba. Tinha uns 11 anos de idade. Uma casinha, se não fala a memória, amarela, bem pequenininha. Hoje Deus te dá um lugar aconchegante. Mas sabe por que Deus deu um lugar aconchegante? Para mostrar a você que Ele não quer que esta obra pare. Ele quer que esta obra cresça. Ele quer que você caminhe e faça a obra missionária neste lugar. O chamado de Deus, irmão, ele não é uma imposição para você, ele é um convite. Refletir nesse chamado, aceitar esse convite, é aceitar o propósito que Deus tem em você. Porque em cada pessoa que Deus escolheu, Ele teve um propósito específico. Em toda a Bíblia, Deus nunca trabalhou sozinho. Ele sempre teve que ter um instrumento. E nós temos que entender isso e nos colocar como instrumento de Deus para livrar Israel. Quem foi que Deus chamou? Moisés, muito bem. Para matar a fome lá do povo, como Jacó estava, Deus colocou José lá dentro do Egito. Para Deus levar o evangelho aos gentios, quem Ele escolheu um perseguidor para que pudesse tirar vidas do lamaçal do pecado, ia mostrar o Cristo ressuscitado. Em cada propósito Deus fez algo. Para Deus usar Samuel, um juiz, um profeta, um dos maiores profetas já dito. Samuel ouviu, Maria entendeu e Paulo aceitou. Isaías compreendeu o chamado de Deus. Pregamos muito sobre o amor. Dizemos que nós amamos. Tem até um hino. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Mas como está o nosso amor para aqueles que estão presos em cadeias? Será que nós vemos o viciado e contemplamos ele como uma vida? Ou contemplamos ele como um problema? A igreja do Senhor, ela tem que contemplar como uma vida. O irmão louvou hoje um hino que há muito tempo eu não ouvia. 2 hinos que muito pouco de missão eu não vejo mais cantar. O primeiro é o In Memórias. O In Memórias é um hino muito grande. O segundo é esse louvor do Anderson Freitas, desculpa. Nada me separará do amor. E a letra desse hino fala que ele viveu em ilusões. O autor desta canção que fez esse hino era alguém que Deus fez uma transformação tremenda. Mas aconteceu por quê? Através da palavra. Deus quer transformar vidas desta noite através dessa igreja. Deus quer transformar vidas através de você. Deus está despertando essa igreja hoje com chamado. Deus me trouxe aqui para vocês entenderem que Deus ainda tem algo neste lugar. O desafio de hoje, irmão, qual é o desafio que a igreja tem hoje? Qual é o desafio que você tem hoje nesse bairro? Primeiro, irmão, o desafio que nós temos são os desafios sociais. O secularismo, o materialismo, um pouco da tecnologia, a comunicação, perseguição religiosa. Ah, pastor, mas o Brasil não vive uma perseguição religiosa. Ele não vive uma perseguição que possa vir ferir o seu corpo, como em outros países.
Mas há frases hoje que têm combatido o Evangelho e têm mostrado o Evangelho como um problema. Mas o Evangelho não é problema. O Evangelho é poder de Deus. Apóstolo Paulo falou que pode parecer loucuras para algum, mas é poder de Deus. Porque através do Evangelho, irmão, há transformação de vidas. A minha família foi transformada através do Evangelho. Uma criança de 11 anos aceitando a Jesus lá no Bom Jardim. Depois meu pai voltou, a minha mãe voltou, a minha irmã aceitou, os meus irmãos aceitou. E hoje Deus tem feito coisa grande no meio da minha família. O tempo passou, mas Deus teve que chamar um. Deus chamou você. Diga comigo, o Senhor me chamou. Eu tenho que estar atento ao meu chamado. E dentro disso, irmão, nós vemos hoje, irmãos, falando sobre a França. A França hoje, como foi dito, é um dos países muito visto. É um dos países, irmão, hoje que ele é contemplado em todas as suas estruturas. Mas é um país que precisa também de Deus, porque há pessoas lá que necessitam de ouvir o amor do Evangelho. Não só a França, como tem outros países aí, que tem a ponte de suicídio, onde muitas pessoas tiram a sua própria vida. Mas o Brasil, irmão, não está fora. O nosso bairro não está fora dentro dessa lista. Quando você pensa que nada está acontecendo, querido, está acontecendo sim. E qual tem sido o papel da igreja? A nossa frase não é para ser mais um, mas a nossa frase é para ser: Jesus te ama, Jesus te transforma, Jesus tem o poder de arrancar você do lamaçal do pecado. E dentro desse chamado, irmão, dentro da obra missionária, indo no contexto de missão, há muitos povos que precisam ser alcançados. Os povos indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, a comunidade de quilombos e sertanejos, os imigrantes. Um dos povos que tem que ser alcançado, os deficientes auditivos. Você tem vontade de aprender Libras? Aprenda, faça sinais para Jesus salvar vidas. Há pessoas necessitando do Evangelho. Hoje o povo tem sede. Ano passado, se não falha a memória, ano retrasado, aliás, 25, 24, 23, nós tivemos uma passeata lá da UPA até voltando de novo. Enquanto os irmãos estavam pregando, irmãos, as pessoas não esperavam nem a gente parar, elas vinham querendo folheto. Teve uma campanha no Bom Jardim agora. Ultimamente teve uma campanha chamada de Última Hora. Os vizinhos estavam querendo: quando é que vocês vêm de novo? Ou coisa boa é ouvir essa palavra, ou coisa boa é ver os irmãos pregando o Evangelho. O povo está com sede. Esteja atento ao teu chamado. Teu chamado é tocar? É. Deus usa todos os instrumentos. Eu toco bateria. Ou instrumento complicado, mas é no meio dos tambores que Deus fala com vidas. No som de uma guitarra, Deus fala com vidas. Pastor, por que você está falando isso hoje? Porque Deus, irmão, dentro da sua casa, Ele tem um dos seus instrumentos. Há pessoas pobres que necessitam de ouvir a voz de Deus. Há pessoas ricas que necessitam de ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão hoje na sua casa? Ela tem um carro importado, ela tem dinheiro na conta. Sim, tem. É empresário, sim, é sim. É dono de loja, sim, é. Mas o seu coração grita por socorro. E é você que Deus tem chamado. Eu, pastor, sim, você que Deus tem chamado. É a igreja que Deus tem escolhido. Por quê? Porque o chamado, irmão, ele tem uma relevância. O chamado, ele tem uma compaixão. O chamado, dentro desse chamado, o propósito de Deus é um propósito de transformação. E Deus quer fazer isso. Cristo morreu no Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Mas olha, quando ele estava subindo nas nuvens, teve uma promessa. Esse mesmo Jesus que subiu há de vir. E esse Jesus que há de vir, ele está querendo vir resgatar um povo. Ele está querendo vir resgatar uma igreja transformada. E não é só você não. Seu vizinho também, Deus tem um propósito. Mas para a palavra chegar lá, você tem que abrir a tua boca. É na faculdade, fala. Hoje existe muito crente de FBI.
Ah, eu sou crente. Antigamente era assim. A paz do Senhor Jesus. Hoje é a paz. É uma coisa escondida, é um medo. Levante a mão e diga comigo: Senhor, obrigado, porque eu moro no Brasil, um país livre, que eu posso falar o Evangelho. A igreja, irmão, ela tem que aprender a ter compaixão com as almas, porque você tendo compaixão pela alma, a transformação vai acontecer. Vai acontecer, querido. Quando Jesus chega, ele chega fazendo algo diferente. Quando Jesus chega na vida, irmão, ele transforma a vida. Quando aquele eunuco estava lendo a mensagem, o Espírito de Deus falou com ele poderosamente. Deus pegou Filipe e levou até bem pertinho dele. Quantas pessoas como eunucos estão dentro da sua casa, lê a palavra, mas não compreende? Falta alguém chegar lá e falar o que aquela palavra está falando. Quantas pessoas como eunuco que estão dentro de casa, tem a palavra, tem a Bíblia, mas não entende. Deus quer enviar você lá com a palavra, com entendimento. Deus quer te levar nos cantos desta rua. Deus quer te levar nos becos. Deus quer te levar nas praças. Mas para isso acontecer, tu tem que estar atento ao chamado de Deus, porque Deus não te obriga, Ele te convida. Ele convidou Isaías: a quem eu enviarei? Fez uma pergunta: como poderão ouvir quem não conhece? Como pode crer quem não ouviu? E como pode ouvir se não há quem pregue? A preocupação hoje, irmão, é muito grande. Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém. Não estou aqui para doutrinar, não sou pastor. Mas vai se ver com o Espírito Santo o que Ele está mandando dizer. Que você convidou hoje para estar no culto de missão? Há muito culto do amigo, mas você tem convidado alguém para estar no culto do amigo? Não é mesmo, pastor? Eu passei 2 anos dirigindo congregação. 2 anos não, 4 anos em Geraldo Barbosa e alguns meses em Paraíso Leste. Mas nós temos culto, irmão, mas quem nós temos trazido? Qual é a estratégia que a igreja está utilizando? A igreja tem que se despertar, irmão. O nosso pastor presidente, ele tem uma visão linda para esse ministério. Deus tem feito coisa grande dentro desse ministério. O projeto tem sido lindo, tem crescido, irmão. Eu tenho visto renovações gigantes. É Deus no meio da obra. Mas para a igreja crescer, depende da minha vida e de você. Não adianta você cruzar os seus braços, falar, até mesmo dizer e não fazer. Você tem que fazer, meu filho. Porque se você não fizer, não acontece não. E ele te pergunta: quem eu enviarei? Quem há de por nós? Projetos sociais têm acontecido tremendamente. O Restaurar tem feito coisas grandes, atendimentos gigantes. A obra missionária tem caminhado na África, na Índia, em outros países. Deus tem operado, no meio dos bairros Deus tem operado. Mas pastor, é aqui Deus tem levantado nova conquista. Se não aconteceu ainda é porque você não está atento ao chamado. Tem que estar atento ao chamado. Tem que estar pronto para fazer. Tem que estar pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu me entrego na tua obra. A autorrenúncia, porque Jesus está voltando. Quem já ouviu falar aqui da peça Mãos Vazias? Alguém aqui já ouviu falar da peça Mãos Vazias? A peça Mãos Vazias, o grande rei chega: mostra as tuas mãos. O que é que nós vamos mostrar ao Senhor? Trabalhei muitos anos com a juventude, irmão. Nossa juventude precisa ouvir falar de Jesus. Nossa juventude, irmão, está necessitando ouvir falar de Cristo.
Famílias, pai, mães estão precisando ouvir falar de Cristo. Porque a missão, irmão, tem que começar dentro da nossa casa. Eu e você, nós somos missionários nesta terra. Missionário não é só missionário transcultural, não. O missionário transcultural não é líder, ele escolhe ir. Há muito tempo eu ouvi uma frase, eu repreendi o irmão. Eu disse, não diga isso, você não sabe. Missão, irmão, não é turismo. Missão não é passeio. Missão transcultural é renúncia. Missão urbana não é besteira. Missão urbana é uma arma para transformar vidas. Eu moro numa localidade, que é a localidade onde eu moro, irmão. Você vê coisas que você se assusta. Jovens de 12, 13, 14 anos que precisa de Jesus, que necessita de Jesus, que se essa igreja brasileira se levantar com ousadia, vai acontecer um milagre. Porque essa igreja, ela não serve nem ao bronze, ela não vive nem na prata, mas essa igreja, ela serve o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Eu tenho a plena certeza que Ele ressuscitou. Eu tenho a plena convicção que Ele vai voltar. Mas quando Ele não volta ainda, pregue o amor dEle, fale sobre Ele, conte a história dEle e diga para todos os povos: Jesus tem o poder de transformar a vida. Existe, irmão, louvor que eu acho lindo. Não importa qual seja o grupo no ministério, mas eu acho lindo. Vou te falar de um só Deus que tem o poder de te curar. Vou te falar de um alguém que gosta de você muito bem. Cristo, irmão, Ele se entregou por nós. Qual é, irmão, a igualdade de Isaías, os discípulos e a igreja? Você já pensou? Isaías foi chamado para Deus restaurar Israel. Os discípulos foram escolhidos para proclamar o reino depois de Cristo ressurreto. A igreja foi escolhida para fazer o ID, mas todo o propósito Cristo está no meio. Porque quando o profeta Isaías estava nessa terra, ele foi o profeta que falou mais sobre Cristo. Por isso, dentro da teologia, ele é conhecido como profeta messiânico. Ele não é conhecido pelo simples Isaías, ele é conhecido pelo profeta que falou sobre Cristo. A igreja tem falado sobre Cristo. Ou nós temos perdido o nosso tempo com os vídeos? Ou nós temos perdido o nosso tempo, irmão, em criticar, em apontar a vidas caminhamos para o inferno. E o inferno existe. Satanás já sabe, irmão, que ele vai ser condenado. Satanás sabe, irmão, qual vai ser o fim dele. Mas ele não quer ir sozinho. Ele sabe que quando Cristo vir buscar essa igreja, vai ter algo diferente para ele. Para a igreja vai ter algo que ele perdeu, mas para ele já tem algo preparado mesmo, reservado para ele. Para o anticristo e para a besta, e para todos aqueles que adorarão a face da besta. Aí eu te pergunto, e as vidas de hoje, ainda a solução para ela depende da igreja falar. Sabe quando é que nós somos mais hipócritas, irmão? Quando nós cantamos esse hino aqui: Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma. Por que muitos são hipócritas, irmão? Porque há vidas precisando e você passa e não diz nada. A obra missionária, irmão, não é só para ser vista no culto de missão, não. Este culto só é para te relembrar. A obra missionária tem que ser vista 24 horas.
Os hospitais gritam, tu pode fazer um curso de capelania, faz para tu ir para o hospital. Ah, pastor, mas o presídio já estão lá dentro, não tem mais jeito não. Ei, tem vidas ali que estão com sede, pode estar preso em cadeias, mas não só cadeias de nome, há cadeia espiritual prendendo eles. Há um lar chamado Lá Torre de Melo, que tem uns velhinhos lá precisando de uma visita sua. Você já foi lá conversar com ele? Você já chegou lá e falou sobre Jesus? Há orfanatos que precisam ser visitados para você conversar sobre Jesus com aquelas crianças. Porque o mundo colorido, irmão, está ali. Há uma geração florida que nasceu desde os tempos dos hippies e até hoje ela está existindo. E essa geração tem tragado crianças. Hoje as crianças de 11 anos não é mais como eu era no meu tempo não. Eu com 11 anos de idade, eu ainda queria saber o que é, irmão, algo. Hoje uma criança de 11 anos de idade, ela sabe mais do que você, meu querido. E essa infantilidade que ela tem, o inimigo quer tirar. A igreja tem que chegar com o evangelho, porque o evangelho também transforma a criança. Ei, você está vendo uma criança que foi transformada pelo evangelho. Hoje o pastor Firmino está aqui porque teve duas mulheres que me ajudou quando eu era criança, ensinando a palavra. Ah, pastor, eu gosto de trabalhar com criança. Pastor, eu estou aqui, pastor. Pastor, vamos lá, vamos visitar as crianças dessa rua. Pastor, não tem dinheiro não, vamos fazer rifa, vamos fazer pipoca, vamos encher essa igreja de criança e vamos pregar o evangelho para ela. Glória a Deus. Meu Deus, eu não vou botar aqui para pregar, eu creio, mas eu vou ter que falar. Irmãos, o pastor ele foi chamado para administrar a igreja. Você foi chamado para ajudar o pastor. O crescimento depende de você. A missão é tua. Esteja atento ao teu chamado. Pastor, eu não posso nem sair de casa. Vai ter obra missionária. Não tem folheto. Ajuda com folheto. Pastor, eu não posso sair. Estou em casa. A calçada é grande. Chama o irmão, bota a caixa de som do violão e começa a fazer a obra. Irmãos, se vocês estiverem atentos para o chamado, eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. Tempo Central vai ter que comprar cadeira. Vão ter que comprar cadeira. Porque Deus vai resgatar vidas. Aqui tem barro para fazer vasos. Mas Deus tem chamado você. Deus tem te escolhido. Irmãos, a contusão que eu gosto sempre de entregar ao pastor com 10 minutos. Não gosto de passar. Não gosto de passar. Eu sou muito exigente nessa questão. A conclusão dessa palavra de hoje, atento para o seu chamado. Eu finalizo dizendo que o teu chamado é uma permissão de Deus. Eu finalizo dizendo que nós temos que compreender que eu e você somos instrumento de Deus. Eu finalizo dizendo que há nações no mundo que anseia e tem esperança de salvação, mas neste bairro também há homens e mulheres que anseia e tem esperança de salvação. É tempo de você abraçar a causa de Cristo, executando o evangelho que você conhece, que você está empregado. O evangelho que nós conhecemos e o evangelho que nós pregamos ensina que vidas têm que ser transformadas através do amor de Deus. Ter o autocuidado de ir na vida, cuidar de você mesmo, esse autocuidado de se esforçar, de cuidar da família, mas o autocuidado também tem que ter o lado espiritual, de chamar vidas para que possa ser transformada, porque o amor próximo se move com isso. Fazer missão, irmão, é abraçar, o amar, o acolher e o servir. Por quê? Porque o lugar onde você está é um lugar de restauração, misericórdia e ensino. O Senhor chamou você. O Senhor te escolheu. O Senhor tem algo para essa igreja.
Aí eu te pergunto nesta noite, não eu, o Espírito Santo te diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. É uma obra dita por Deus. Ele te chamou para resgatar vidas. Ele te escolheu para tirar o perdido dos laços. E o Senhor te diz, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem está pronto para se entregar e resgatar vidas? Vidas que estão presas em correntes, vidas que precisam de esperança. Deus tem escolhido você, igreja. Deus tem te chamado. Deus tem te escolhido. Nesta noite o Senhor está falando: eu preciso de pessoas para fazer a minha obra. Eu preciso de instrumento. Eu preciso de alguém para fazer. Procura um homem que se coloque na brecha. Procura uma mulher que se coloca na brecha. E no meio de todos eu ainda não encontrei, mas eu procuro sim. E eu digo para essa igreja nesta noite: quem eu posso enviar? O Senhor pode te enviar. Como um grande homem de Deus diz, missões está no coração de Deus, mas tem que acender dentro do teu coração. O grande ministério cresceu porque a obra missionária estava junto. Nós somos frutos de uma obra missionária. Diga comigo, nós somos frutos de uma obra missionária. Que Deus abençoe esta igreja.